Vamos à Rússia. Juntamos à televisão de Moçambique Marcos André, é escritor moçambicano, está radicado na Rússia já há alguns anos. Vamos conhecer o seu dia a dia. Marcos André, boa tarde, bem-vindos. É um prazer enorme receber-te aqui na televisão de Moçambique. Como é que estás? Boa tarde, Moçambique. Boa tarde, meu irmão. David Bam. Estou bem. Está tudo bem cá na Rússia. Tudo nas calmas. Calma, mas tudo bem. Como é que tem sido o seu dia a dia? Como escritor, numa altura em que todas as nações estão de olhos virados para esse contexto na Rússia, mas também na Ucrânia. Como é que tem sido o dia a dia de um escritor em tempos de conflito? Ok. Na verdade, não tem esta repercussão que está a ter deste lado de cá, onde vocês têm acesso a notícias de outras fontes. Nós cá temos uma vida normal, vivemos o mesmo cotidiano de sempre. Não há pânico, ninguém fala sobre guerra. A guerra está a acontecer aqui perto, mas ah, é um confronto entre frentes militares, por enquanto. Então ainda não estamos em pânico, não existem notícias, digamos, sobre aquilo que seria uma tentativa de ataque à Rússia. E estamos a viver como vivíamos antes, mas começamos a sentir algumas consequências como cidadãos, porque os preços dos produtos cá deram uma subida relâmpago de cerca por aí de 30%, porque os investidores estão a abandonar as plataformas, isso se entende. Os maiores investidores na Rússia são da Europa e americanos e tudo mais, assim como os próprios sistemas de transferência, os próprios sistemas de movimento de dinheiro na Rússia não são russos, então usam, um, usam sistemas internacionais, Visa, Maestro e tudo mais, que não são russos. Então a Rússia produz, é um país desenvolvido, mas que guarda o seu dinheiro no cofre alheio. Então, qualquer briga que aconteça aqui, sempre sentimos este movimento. Então, na verdade, isto abate o cidadão comum, porque aqueles que estão lá em cima não sentem isso. Cada vez que a Rússia briga com um outro país, então as consequências são para nós. Estamos a sentir esses efeitos. Temos também algumas mudanças nas redes sociais, Facebook, Instagram, não conseguimos nos comunicar direito por então, porque também são sistemas que não são nossos. Então temos algumas digamos, restrições nesses sistemas já vão por aí 5 dias. Mas estamos em paz, estamos a viver tal como vivemos anteriormente. Exato. Marcos, como é que tem sido a comunicação entre a comunidade moçambicana aí na Rússia, mas também tendo em conta a vizinhança que existe entre a Rússia e a Ucrânia, há alguma interação entre os moçambicanos que estão na Ucrânia e os moçambicanos que estão na Rússia? Hum. Não tenho muitas notícias sobre os moçambicanos que estão na Ucrânia. Tenho contacto com alguns moçambicanos cá dentro da Rússia. Sobre os moçambicanos na Ucrânia, não posso mentir, não conheço muitos e não tenho notícias. E, na verdade, as notícias deste conflito que são recebidas aí, nós também não vemos cá, porque são notícias com alguma intenção, em querer criar alguma desinformação, em querer criar a hegemonia de uma certa parte e colocar por baixo a outra parte, horrorizar uma determinada parte desse conflito. E nós sabemos bem, nós somos pessoas lúcidas e percebemos como é que funcionam essas coisas, quem gere aquilo que nós, como povo, devemos ver. Então, é por aí. Exato. Por enquanto, é um conflito mais de desinformação do que armado. E estar aí na condição de moçambicano, obviamente, há sempre uma preocupação, claro, da família, dos amigos aqui em Moçambique.
Como é que tem sido esta partilha de informação e de tranquilidade para os seus aqui em Moçambique? Tem interagido com o país, com os seus familiares, com os seus amigos deste lado? Yeah. Eu costumo interagir tal como interagia antes, só que agora recebo mais vídeos, mais mensagens, mais perguntas do que anteriormente, né? As pessoas encontram em vídeos e querem saber se realmente é isso que está a acontecer. Então, ontem até apareci no Facebook a colocar a minha opinião, a minha posição particular, não só como cidadão que vive na Rússia, mas também uma opinião minha política. Eu cheguei a ser chamado de comunista e tudo mais. Mas eu sempre falo aquilo que eu penso, e democracia é isso. Então, eu estava a comentar nesse fórum todo que, na verdade, até que o presidente da Rússia pode ter alguma parte de razão nisso tudo, porque aparece uma vertente a colocar uma base, a colocar olhares, a colocar instrumentos na fronteira, na área de influência da Rússia. E dei um exemplo, uma analogia. É que nem o David Bam pavimenta a parte de frente da sua casa, o seu passeio, aparece alguém a colocar uma banquinha para vender doces, como é que se sente? Okay? Então, é esta tentativa da OTAN em tentar colocar estas forças armadas, influência nesta fronteira da Rússia. E a Rússia se sente ameaçada e respondeu, está a limpar o seu quintal, ok? Política é um negócio muito complicado. É um negócio muito complicado. A gente não sabe, na verdade, quem que está certo, quem que está errado, porque os políticos eles querem ter algum benefício disso. E também depois aparecem essas duas vertentes, que seria a República Luganska e a parte Donetsk a serem declaradas independentes. Por que só agora que são declaradas independentes, se elas já aparecem a pedir isso desde 2014? Esse conflito, na verdade, já dura mais de 7 anos e só apareceu, e só está a ser mostrado do jeito que está a ser mostrado agora para o mundo. Significa que alguém está interessado em que a gente veja isso desta forma. Por que não antes? Okay, então, são muitas perguntas, são muitas perguntas. O povo ucraniano, o povo de Donetsk, Donbass, já vem a ser bombardeado há mais de 7 anos e nunca ninguém prestou atenção nisso. Agora aparecem alguns anjos a quererem se intrometer. Alguém respondeu e a resposta foi armada, infelizmente. Como escritor, Marcos André, até que ponto este é um momento também que acaba por ser uma ocasião para aproveitar esse material, esse conteúdo e construir próximas histórias e eternizar essas memórias que ficarão, obviamente, na vida das pessoas, da humanidade toda? Pois, digamos, como escritor, até que digamos que é bom para mim presenciar isso, porque terei o que contar. É uma fonte de inspiração, mas existe uma parte, porque aqui são vidas humanas que estão em jogo. Mas sempre que tenho este contraste com algumas outras pessoas normais, digamos assim, eu digo, parem de romantizar a guerra, ok? Aparece esta vertente, não, este é que tem razão, aquele é que está errado, mas são vidas humanas. Eu até agora estou salvo, porque se fosse permitida a adesão da Ucrânia à OTAN, o primeiro míssil a ser lançado de lá viria para a minha casa. Estou num ponto estratégico em que esta área seria atingida. Então, na guerra armada, se alguém, se um não vence, significa que será derrotado. E a derrota sempre é armada. São danos humanos. Então eu dizia, vamos parar de romantizar isto.
Então eu tenho uma outra visão que não é compartilhada por muitas pessoas normais. Procuro não falar sobre isso para não perder amigos, mas já perdi alguns durante este conflito, porque eu sempre falo aquilo que eu penso, tal como eu já disse. E é meio complicado, é complicado. Eu vi a sua intervenção na rede social Facebook, fez uma intervenção no Facebook através de um vídeo, aliás, fez uma transmissão em direto na sua conta do Facebook e ia interagindo com os seus seguidores na página Marcos André Escritor. Em termos de debate, sobretudo da sua geração de autores, escritores e não só, foi importante e relevante discutir nessa sua intervenção na rede social Facebook? Interessa mais discutir a situação atual na Ucrânia, porque a Ucrânia, desculpa, estou a falar em russo. A Ucrânia tem lá o presidente Zelensky. É um jovem muito ambicioso. Quando cheguei na Rússia, ele ainda trabalhava na televisão. É um bom ator. Trabalhava, é um cômico. E como ele domina técnicas de televisão, vídeo, tem amigos muito influentes, bons speakers, criou um filme que retratava a vida social, os problemas sociais da Ucrânia. E como agora a gente vive num mundo digital, num mundo de mídia, tal como o Gabriel Monteiro lá no Brasil ganhou as eleições através dos seus vídeos do YouTube. Então o Zelensky ganha, mas o Zelensky quando ganha ele não estava à espera que o que ele fez tivesse essa repercussão. Ele ganha e adquire, herda um país com problemas, ok? E ele não sabe o que fazer. Então começa a buscar ajudas externas, que são da Europa, que são da América e tudo mais. E cria esta salada toda. Mas ele não se aproximou do presidente russo, Putin. Eu vou vos dizer a verdade. A Rússia é o mesmo império que estava há anos, aquilo que a gente conhece da história, não mudou nada. É este sistema duro, esta anarquia e tudo mais. Tudo que o presidente russo diz é aquilo que acontece, que se faz. Então, este foi o erro do Zelensky quando foi se aliar a outros que são inimigos da Rússia. Okay? Então, começa isto. Quando a OTAN cria esta ideia de pegar a Ucrânia para o seu grupo, aí o Putin se levanta. Como é que você vê colocar a sua banquinha aqui no meu passeio? Então, a resposta foi armada, mas foi para as bases militares, porque eu sempre recebo mensagens de pessoas, não, estão a morrer pessoas. A Ucrânia usa os civis como escudo, porque sabe que vai perder se confrontar a Rússia agora. Foi abandonada por aqueles que patrocinaram esta iniciativa dela se confrontar com a Rússia. Já fugiram todos, porque sabem, epa, aqui existe uma coisa 10 vezes mais potente, já que o Putin anunciou, do que as armas que estão na América. Então o Zelensky apareceu em entrevista aberta, acho que foi na semana passada, a dizer, os meus amigos que me convidaram para a OTAN agora me abandonaram e estou sozinho a confrontar a Rússia. Então, é este o cenário que está a acontecer. Isso aconteceu em muitos países, a gente sabe isso da história. Agora, por que as pessoas só querem olhar nisso numa vertente? A gente sabe como é que isso acontece. Aconteceu em vários países, na Síria. Vocês sabem da história, sabem da supremacia, da superpotência de alguns países que, quando passam, usam alguns pequenos para criar o seu trono. Então, por isso eu evito falar, porque em algumas vezes eu pareço alguém que está a escolher uma determinada parte, posição dessa história. Mas não. Então é por aí. Para terminar a nossa conversa, interessante o seu depoimento, a sua partilha, essa abertura que já manifestou em vários fóruns, conforme disse. Prefere expressar as suas ideias abertamente, até porque estamos num contexto em que essas liberdades nos são permitidas. E falando em liberdades, eu pergunto assim, há também uma conversa um pouco por todo lado sobre as liberdades na Rússia.
como escritor moçambicano radicado na Rússia, sente uma pressão em relação ao exercício das liberdades fundamentais aí na Rússia? Desculpa, podia Sobre as repetir a liberdades. pergunta? Sobre as liberdades na Rússia. Como é que pode descrever o dia a dia de um escritor moçambicano que é o Marcos André, tendo em conta que há uma crítica muito forte sobre as liberdades na Rússia, liberdade de expressão e tantas outras? Na Rússia não existe liberdade de expressão. Yeah. Na Rússia não existe liberdade de expressão. Isso é. Vou dizer agora. Não tenho medo, porque já fui parar umas 4 vezes no tribunal, então acho que já estou habituado. Então, não existe. Os russos têm medo de falar. Eu sou professor, trabalho na escola pública também. Então, de todo esse tempo que trabalho nas escolas públicas, eu falo com os meus colegas. Está bem, isso que vocês estão a reclamar aqui, por que vocês não falam nas reuniões para o vosso diretor? Por que vocês não escrevem uma carta ao ministro e tudo mais? Então, eu comecei a perceber esta nuvem em todas as organizações em que eu passava. Trabalhei em várias escolas. E, na verdade, não existe esta liberdade. E esta educação e centralização em uma única pessoa é partilhada por todos os russos. Eu estranhei, por que os russos têm uma única opinião sobre a unânima, ok? Então percebi que eles têm medo, ok? Então os russos mais jovens agora estão a abandonar para os países da Europa, americanos e tudo mais. Esta guerra aqui é política, mas as pessoas, elas se amam como povo. Porque o sonho, eu dou aulas de línguas estrangeiras e todas as pessoas que passam por mim aprendem essas línguas porque querem sair da Rússia, querem ir ao Canadá, querem ir aos Estados Unidos, querem ir à Europa. Ninguém odeia os americanos na Rússia, os russos querem estar lá. Então, estava a dar também uma palestra, eu perguntei, vocês já tiveram algum choque cultural? Então, eram professores de língua estrangeira, estavam lá presentes. Disseram sim, já tivemos, na capital do nosso país. Então, começaram a listar. Eu já vi em Barcelona, já vi em Londres. As pessoas me entregam, me dão um café nas mãos, me abrem a porta. Quando eu voltei no aeroporto de Moscou, senti, senti um tremor por estar de volta ao meu país. Então, não existe, as pessoas não falam abertamente, têm medo de falar. Não sei porquê. Aliás, sei porquê, porque as pessoas respondem por isso. Tenho um vizinho que está agora com os cartões todos bloqueados, porque deixou um comentário numa rede social russa cá, e este comentário foi percebido, só por ele ter ofendido alguém de uma outra nação, foi percebido como um comentário que promove o extremismo. Então esteve sob controle dos serviços secretos russos por 2 anos. Eu sei disso porque dou aulas à família dele, e ele mesmo é que contou-me. Então depois foi chamado, nós controlamos o seu comportamento, ligações, começaram a dizer-lhe coisas que ele nunca viria demonstrar a ninguém, que os serviços secretos sabem. Ele disse, realmente sou eu. Então disseram, da próxima tenha cuidado ao comentar, porque você está sobre controle. E bloquearam todos os cartões dele temporariamente, para que ele não pudesse abandonar a cidade. Então se responde, acho que vocês aí em Moçambique estão mais livres. Essas besteiras todas que vocês ficam a escrever no Facebook, se eu fosse cá na Rússia, terão umas boas férias por trás das grades. A questão das liberdades é importante, sem dúvidas. Isso não é muito mais complicado do ponto de vista de exercício dessas liberdades para um imigrante, que é o seu caso. Não é, a pressão não é maior para um imigrante aí na Rússia.
Desculpa mais uma vez, puder repetir esta última parte da pergunta? Fala aqui das liberdades. Disse que não há liberdade de expressão e outras liberdades. Para o caso de um imigrante, é muito mais complexo, é muito mais difícil. Disse-nos aqui no seu depoimento que, por exemplo, já foi parar um tribunal por causa do seu posicionamento. E eu pergunto, é muito mais complexa a situação, muito mais difícil a situação do imigrante no contexto das liberdades aí na Rússia? No início é. Eu passei pelo tribunal 4 vezes para provar algo que eu não fiz. E por sorte eu conheci um grande advogado, é um senhor de um grande coração. Este senhor é uma pessoa instruída, muito inteligente. Me obrigou a juntar um ficheiro de 50 páginas sobre mim. Me deu aulas de direito internacional. Abriu algumas páginas de direito internacional, direitos humanos. Aprendi muito com eles durante este mês que vivemos juntos. Eu provar que eu realmente não estava naquilo em que deviam eu ter feito. Eu tinha que pagar uma multa por ter infringido a lei de migração e tudo mais, mas eu não tinha feito isso. A primeira vez eu me lembro que eu estava em frente de um juiz, eu sempre pensei, mas eu estudei, terminei bem a universidade, trabalhei na universidade, nunca terei dívidas na minha vida, nunca irei ao juiz, ao juiz e tudo mais. Mas eu estava ali em frente. Fizeram umas perguntas, eu estava sem advogado. Não é pelo fato de eu não entender, mas eu não estava a perceber a terminologia jurídica. Eu fiquei parvo. Então disseram, ok, ele nem consegue responder. Ok, tchau, tchau. Então foi uma experiência que não me esqueço. É boa e me servirá para toda a vida. Acho que me tornou o que sou hoje. Do jeito que estou a falar agora, se abrirem a porta, vou continuar a falar assim. Falo assim na escola, falo assim com meus colegas. Porque eu acho que a gente tem medo daquilo que não conhece. Essa parte eu já conheço, já passei 4 vezes. Então, por que eu vou ter medo? Então, graças a Deus, a gente conseguiu provar tudo. E sempre digo, vamos ser pessoas simples, meus amigos, em tudo que fizermos e passarmos. Vamos ser transparentes. Neste dia em que eu estava a ser julgado pela 4ª vez, o juiz que estava lá era mãe de uma aluna minha. Eu nem sabia que essa pessoa trabalha ali. Eu estava em frente da mãe da minha aluna. Felizmente, tudo terminou bem. E isso tem acontecido comigo. Vou ao hospital, encontro lá. Você é nosso professor, vou comprar frutas, não tenho que pagar. Eu tenho vergonha de ir ao mercado, porque não me permitem pagar. Quando eu vou comprar flores para minha esposa, não me deixam pagar dinheiro. São pais dos meus alunos. Ok, certo. Eu não desconheço. Então eu sempre digo, temos que viver nessa simplicidade, porque se eu fosse tão mau assim, nesses lugares onde eu passo, eles estão em todo sítio, talvez teriam me envenenado um dia disso. Então foi assim. Marcos, muito obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento, por essa partilha magnífica, com essa abertura e sobretudo, por poder nos atualizar sobre o seu dia a dia aí na Rússia. E desejamos assim muito boa sorte, muito bom trabalho e espero que voltemos a conversar o mais breve possível por boas razões. Tem a antena da televisão aberta para mandar mensagem para amigos e para a família, que naturalmente, conforme disse, são os amigos e a família que constantemente
pergunta assim sobre essa situação. Tem aqui a antena aberta para mandar mensagem, abraços a toda a gente de Moçambique, o seu país, o nosso país, que mesmo deste lado está contigo, sempre. Yeah. Muito obrigado. Vou agora parabenizar as mulheres com antecedência por esta quadra festiva que se aproxima. Recebam desde já as flores de março. E um grande abraço à minha família em Moçambique. Já faz tempo que a gente não se fala. Tenho muitas ocupações. Um abraço para o meu pai, Pedro dos Santos Andrés Awangoni, minha mãe, Hilda Samsone, para minha irmã, Ignes Tânia, e para os meus colegas e amigos que estão sempre comigo no grupo de WhatsApp, os meus ex-colegas da Universidade Pedagógica do grupo adjacente, mando um forte abraço. E então é isso. Sempre que eu tiver oportunidade, sempre que eu for útil, vamos interagir, porque existe agora muita informação, mas é uma informação que não tem sempre boas intenções, então acaba criando este tumulto, este pânico. Até mandei uma piada no Facebook. Eu disse que esta situação toda nos curou do coronavírus, porque ninguém mais se preocupa agora com o coronavírus. Então, até às vezes parece algo muito orquestrado que está a acontecer no mundo. Então é isto, um abraço, Moçambique, e a gente se vê. Até breve, Marcos. Um abraço. Obrigado mais uma vez pela presença. Grande depoimento com Marcos André aqui no Juntos da Tarde. É um escritor moçambicano, está radicado na Rússia há alguns anos, na cidade de Ascantran, e esteve aqui conosco à conversa.